Meus queridos irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, trago até vocês uma reflexão, uma lembrança de uma data que se completa nessa semana que estamos a viver. A data de 5 de outubro de 1949. Essa é uma data que o movimento espírita não pode deixar de lembrar. Nós, da Associação Espírita Casa dos Humildes, quantas vezes ainda nos tempos de hoje recebemos da Bahia a Café Omar, a caravana da Fraternidade Espírita Leopoldo Machado, do nosso querido confrade Ricardo Wagner. Pois bem, essa caravana que anda por todo o Nordeste do Brasil a relembrar esse momento auspicioso do movimento espírita que foi o Pacto Áureo. Portanto, em 5 de outubro de 1949, concretizava-se formalmente a unificação da família espírita brasileira. Velho sonho acalentado por 60 anos desde os esforços iniciais do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Preceder a grande conferência espírita do Rio de Janeiro, um congresso espírita pan-americano que atraíra a antiga capital da República muitos espíritas, dirigentes de instituições estaduais. A ideia de aproveitarem a ocasião para se dirigirem à Federação Espírita Brasileira nasceu simultânea e espontaneamente em diversas mentes, buscando-se uma fórmula de entendimento entre todos os espiritistas que exprimisse as aspirações de fraternidade preconizada nos ensinos evangélicos e de organização livre e responsável das instituições espíritas, isenta de imposições e personalismos. Após entendimentos preliminares, foi marcado um encontro na sede da Federação Espírita Brasileira com sua diretoria, ao qual compareceram os representantes das federações e demais instituições estaduais. O encontro ficou conhecido como Grande Conferência Espírita do Rio de Janeiro, tendo sido lavrada a célebre ata com os pontos essenciais sobre os quais se assentava o grande acordo da unificação. Os representantes das entidades estaduais, expondo os motivos e a esperança de todos, elaboraram um esboço que continha determinados princípios e fórmulas para a unificação, quando foram surpreendidos pelo presidente Antônio Vantuil de Freitas com um projeto de resolução por ele escrito um dia antes, no qual estavam atendidas todas as proposições dos representantes, acrescendo-se ainda outras não reivindicadas. Os termos em que está vazada a ata da conferência são sintéticos e muito conhecidos dos espíritas. Impossível será, entretanto, descrever a emoção, a alegria vivida pelos presentes ao ensejo da feliz conclusão do acordo. Alegria que encontrou ressonância nos corações dos espíritas sinceros, ao se espalhar a notícia do acontecimento por todo o Brasil. Dentre as disposições contidas na ata de 5 de outubro de 1949, pouco depois denominada Pacto Áureo, em feliz expressão de Lins de Vasconcelos e de Leopoldo Machado, uns de seus signatários, estava a da criação do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira,
em novas bases, incumbindo de executar, desenvolver e ampliar os planos da organização federativa em que se assentava a estrutura organizacional do Espiritismo no Brasil. Instalado e regulamentado logo no início do ano seguinte, o Conselho Federativo Nacional vem funcionando ininterruptamente desde então, prestando inestimável serviço à causa espírita, dirimindo dúvidas, fortalecendo os laços fraternos, orientando o movimento, recomendando normas e diretrizes, aproximando instituições e contornando as incompreensões e imperfeições inevitáveis no mundo imperfeito em que vivemos. É o Pacto Áureo a expressão mais lúcida de entendimento e de concórdia entre os cultores da doutrina dos espíritos, que pode até divergir em pequeninos e secundários, sem importância, pontos doutrinários, mas que não tem razão para fazer da divergência pomo de discórdia, de intransigência, intolerância e incompreensão. O Pacto Áureo veio compatibilizar a vivência da doutrina dentro do princípio da liberdade, sem exclusão do amor fraterno, tornando viável o que parecia inconciliável. Então, nesta semana que estamos a viver, a semana do 5 de outubro, fica aqui esse respingo histórico para todos os nossos queridos irmãos, confrades e confreiras espíritas desse grande movimento de ideias que se chama o movimento espírita. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.